Bom dia, bom dia, bom dia! Balada da Gratidão hoje com um cenário diferente, galera. Cenário diferente. Olha esse céu azul. Esse céu azul sobre nós. Já entra dançando, já entra dançando. Gente, sejam muito bem-vindos. Vou parando a nossa música aqui. Parando a nossa música aqui pra gente começar o nosso tema. Vamos lá, meus amores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live da gratidão. Hoje com um cenário diferente. Gostei desse cenário aqui, ó. Se o meu 4G aguentasse, todo dia eu ia fazer a live aqui, ó. Porque, gente, tem como ser menos abençoado do que a natureza, do que lidar com a natureza, do que estar na natureza. Olha que lugar mais lindo, sério. Não, e parque, gente, todo mundo tem a natureza. Todo mundo tem a natureza. Você tem a natureza. Tenho certeza que tem uma praça perto de você aí que você pode ir e aproveitar dessa dádiva que Deus criou, né? Que é a natureza, que é essa mistura de cores. Eu sempre falo, Deus é o artista mais incrível que eu conheço. Que não é possível ter pensado com tanta maestria nessa mistura de cores. A natureza como um todo é um quadro, né? Não é lindo quando você olha a mistura do azul do céu com o verde da natureza, né? Das flores, o colorido, aliás, o verde das árvores, o colorido das flores, os animais de várias cores e várias formas diferentes. E aí tem as nuvens brancas no céu, o sol que traz raios brancos, né, para nós. É maravilhoso, gente. Não tem nada mais lindo do que isso. E isso está bem conectado com a nossa live de hoje. A nossa live de hoje é o dia, né? De hoje é o dia 22, que é o dia bem diante dos seus olhos. Aqui, para quem não sabe, né? Quem tá chegando agora, não sei se tem gente nova aqui nessa live hoje, nós lemos todos os dias de manhã um capítulo do livro A Magia, que é o livro da Rhonda Byrne, onde ela fala sobre a magia da gratidão para transformar completamente a nossa vida, né? A gratidão, ela tem um poder, né, como sentimento, é um dos sentimentos mais poderosos para mudar qualquer situação na sua vida, qualquer situação, seja ela financeira, de relacionamento, enfim, profissional, sei lá, depressão, qualquer coisa pode ser mudada, melhorada com a gratidão, né? A gratidão é uma ferramenta maravilhosa para isso. E o dia de hoje, o dia do desafio de hoje é muito lindo. E tem tudo a ver com esse lugar que eu tô aqui, né? Com esse cenário novo que eu vim aqui hoje, né? Especificamente no domingo. Porque é o dia do bem diante dos seus olhos. E a gente vai começar a dissertar sobre isso aqui depois que eu ler um pouquinho dessa parte do livro. Então vamos lá, eu vou primeiro citar uma frase aqui do Thomas Carlyle, que é um escritor e historiador, e ele fala o seguinte: este mundo, mesmo depois de todo o nosso conhecimento e de todas as nossas ciências, ainda é um milagre. Maravilhoso, inescrutável, mágico e muito mais para quem quer que reflita sobre ele. E aí ele fala, né, que além de todas as descobertas que o homem tem, que a ciência tem, enfim, a gente não tem como ignorar, gente, os milagres da natureza. Ontem nós estávamos vendo um filme que eu até indiquei no feed aí pra vocês, né? Eu coloquei 3 filmes pra vocês assistirem. Ontem a gente parou pra assistir o filme Energia do Pensamento, que tá no YouTube, que é um documentário a respeito do trabalho da escritora Louise Hay, né? E um dos autores falou justamente isso ontem no filme, que é o milagre da criação divina. O que acontece hoje na natureza, gente? A natureza toda, ela segue um fluxo de milagres. Por exemplo, o passarinho, ele pega uma semente num lugar e ele derruba em outro lugar no solo, e ali, naquele lugar que derrubou aquela semente, nasce uma árvore com milhares de frutos. E os frutos, eles dão mais sementes que geram mais frutos. Na natureza não existe escassez. Na natureza não existe falta de nada. Um pássaro,
um pássaro, um inseto, o animal, a barata, sei lá, qualquer que seja o bichinho, o animal, ele não tem falta de comida. Ele não tem falta de bebida. No máximo ele morre por ter virado presa de um predador. Né? O bichinho ele morre porque ele foi caçado, não porque faltou alimento para ele. É muito difícil, né? E quando falta alimento, eu vou dizer para vocês que é porque tem a mão do homem. Quando o bicho morre de fome, a gente fala de lugares que tem seca, enfim, é porque tem a mão do homem. É porque o homem foi e destruiu a natureza do lugar. Porque naturalmente, na natureza não existe escassez. Na natureza, todos os animais, as plantas, tudo vive de acordo com uma lei, que é a lei da vida, na verdade, da inteligência divina que rege a natureza. Não existe falta, simplesmente o passarinho tem fome, ele encontra o que comer. O leão tá com fome, ele caça uma zebra. Na natureza, a não ser que tenha tido um desequilíbrio por conta da mão humana, da mão dos homens, não existe escassez. E a natureza como um todo é um milagre. Gente, o que explica você plantar uma semente que é uma bolinha fechadinha? Você não consegue enxergar nada ali. Você não consegue ver uma árvore. Olha, uma semente deste tamanho vira uma árvore desse tamanho. Desse tamanho aqui. Vocês conseguem perceber o quanto a natureza é um milagre e nos prova o tempo todo que tudo que a gente precisa já existe, já é nosso? Que nós deveríamos viver pelo sintoma da prosperidade. A gente deveria viver pela sensação da prosperidade o tempo todo. De que tudo que a gente precisa é provido para nós. Tudo que a gente precisa é provido para nós. E fica muito mais fácil da gente perceber isso, da gente aceitar isso, quando a gente olha para as maravilhas e para os milagres da natureza. O tema de hoje, né, que é o Bem Diante dos Seus Olhos, ele é um tema que eu trago muito para minha vida, para o meu dia a dia. Quando eu sinto que eu não tô legal, e tem dias que eu não tô legal, né, que eu falo, cara, a energia não tá legal. Eu transmuto ela na hora com a gratidão. Eu começo a perceber, eu olho para um lado e falo, gente, mas olha isso, olha essa minha casa, que maravilhosa, gratidão pela minha casa. Nossa, olha esse computador que me ajuda a trabalhar, que me faz fazer tudo o que eu preciso, gratidão por esse computador. Olha esse celular, que é um celular de última geração, o melhor celular, cara, há 10, 20 anos não existia isso. Olha como a gente é abençoado. E às vezes a gente esquece porque a gente não tem o costume de olhar bem diante dos nossos olhos. Quantas coisas a gente consegue enxergar, quantas percepções mudam na nossa mente quando a gente passa a perceber a magia e o milagre que é estar vivo e convivendo com todas as coisas que estão ao nosso redor. Convivendo com a natureza, convivendo com as bênçãos que você já tem, com as coisas que você conquistou, convivendo com as pessoas, com a sua família. Quantas e quantas coisas para ser grato todos os dias. Basta que a gente abra os olhos e veja. Eu vou continuar a leitura aqui. E esse livro aqui, essa parte do livro é muito legal. Presta atenção. Presta atenção nessa parte do livro. 7 anos, é a escritora falando, tá, gente? Eu tô lendo. 7 anos atrás, quando eu descobri o segredo e o poder mágico da gratidão, fiz uma lista de todos os meus desejos. Ela era enorme. Naquela época, não parecia haver a menor chance de eles se realizarem. Mesmo assim, anotei meus 10 principais desejos e os carregava comigo todos os dias. Sempre que tinha uma oportunidade, pegava a lista e relia, sentindo o máximo de gratidão possível por cada item, como se já houvesse recebido. Olha o segredo, como se já houvesse recebido. No caso do meu desejo número 1, o que eu mais queria ver realizado, acima de todos os outros, eu o mantinha em mente o tempo todo. E dizia a palavra mágica, obrigada, por ele várias vezes ao longo do dia. Um por um, cada desejo da minha lista se materializou, bem diante dos meus olhos. À medida que eu realizava esses sonhos, eu os riscava da lista.
Da mesma forma, quando tinha novos desejos, eu as acrescentava na lista. Um dos desejos da minha longa lista original era viajar para Bora Bora, uma ilha próxima ao Tahiti. Depois de passar uma maravilhosa semana lá... não, essa parte que eu não vou ler não, que não é interessante. Eu vou pular aqui, ó. 4 anos se passaram desde o momento em que eu comecei a usar a gratidão e a lei da atração até o instante em que eu recebi o último desejo da minha lista original. Só para você ter uma ideia, eu vou lhe dizer porque é tão fabuloso que eu tenha recebido todos os meus desejos nesse intervalo de tempo. Quando eu escrevi a minha lista, a minha empresa possuía uma dívida de 2 milhões de dólares. Escuta isso. Quando a Rhonda escreveu a primeira lista de desejos dela, a empresa dela tinha uma dívida de 2 milhões de dólares. E aí você tá aí devendo 20 mil pro banco e quer se suicidar, tá? Mas vamos lá. E eu tinha apenas 2 meses para resolver a situação, ou eu seria obrigada a fechar a empresa. Para completar, eu perderia a minha casa e absolutamente tudo o que eu tinha. O dinheiro que eu devia nos meus cartões de crédito pessoais era uma pequena fortuna, mas ainda assim, alguns dos itens da minha lista eram ter uma mansão com a vista para o mar, viajar para lugares exóticos no mundo, pagar todas as minhas dívidas, expandir a minha empresa, fazer com que cada um dos meus relacionamentos voltasse a ser o melhor possível, aumentar a qualidade de vida da minha família, voltar a ter uma saúde perfeita, ter energia e entusiasmo pela vida, além da habitual lista de bens materiais. E meu desejo número 1, que parecia ser totalmente impossível para muitas das pessoas ao meu redor, era levar alegria para milhões de pessoas através do meu trabalho. E aí chega a me emocionar essa parte do livro. Por quê? Hoje, o que é que eu estou lendo aqui para vocês? Um livro que já foi vendido milhões de cópias. Só que esse é só um dos livros dela. O documentário que ela criou, né, que é o documentário O Segredo, já atingiu milhões e milhões de pessoas. E ela, hoje, mudou através do trabalho dela e através de mim aqui como canal para o trabalho dela, nós temos mudado a vida de cada uma das pessoas que entram nessas lives. Então, honestamente, não importa como esteja a sua vida hoje. Não importa. Você pode estar devendo 1 milhão, você pode estar devendo 100 mil, você pode estar devendo 20 mil, você pode estar prestes a ser despejado, você pode estar, passando fome, você pode estar, seja lá o que estiver acontecendo com você. Se você tiver uma lista de desejos clara, se você tiver fé, se você criar o sentimento de que tudo isso já é real, que todas essas metas são reais na sua vida, é exatamente isso que vai acontecer. Essas metas vão se tornar reais. E o grande ponto de tudo, que é muito legal, é que a gente não precisa saber o como. Não importa muito como. Não importa nada, na verdade. O que você precisa é o que eu falo para as minhas alunas, né? Você precisa se colocar em movimento. Então, escrever uma meta lá, eu quero, ganhar 5 mil reais por mês. Escreveu essa meta? Faça algo para. Tome uma ação. Crie um movimento na sua vida. Busque como ganhar 5 mil reais. Vá fazer alguma coisa, vá vender alguma coisa. Crie um movimento. Mas depois que você criar o movimento, só solta, só relaxa. Porque o universo vai se encarregar de trazer as pessoas que você precisa, de trazer as oportunidades que você precisa, de trazer tudo que você precisa para que você tenha o que você colocou como meta. Para que todos os seus desejos sejam realizados. E eu falo, né? Eu conto muitas coisas para vocês aqui, né? De materializações, manifestações que eu tive na minha vida que me provaram o poder disso que eu ensino para vocês, né? Por exemplo, uma das manifestações que eu tive, que foi uma das mais poderosas e mais rápidas que aconteceram, foi em 2016. Eu e meu ex-namorado em Presidente Prudente. Nós não gostávamos de morar lá especificamente, porque era uma cidade muito... Era muito pequena para os nossos sonhos, sabe? Quando a cidade é pequena pra gente. A cidade era muito pequena pra gente.
Mas a gente não tinha condição financeira de sair naquele momento. A gente estava muito mal financeiramente. E aí, o que aconteceu foi que eu falei pra ele, eu falei, Fábio, a gente funciona tão bem escrevendo, né? A escrita, gente, é muito poderosa. Inclusive, essa semana vai ter uma novidadezinha aqui pra vocês. Novidadezinha não, né? Novidade zona pra vocês. E eu falei pra ele, a gente não funciona tão bem escrevendo. Vamos escrever onde é o lugar que a gente quer morar. E soltar, né? E, enfim, fazer as práticas que a gente sabe soltar. E aí, naquele momento, a gente parou um sábado, eu lembro claramente disso. A gente parou um sábado à tarde na nossa mesa lá da sala. E a gente começou a escrever, os dois, cada um na sua folha, cada um com a sua caneta. A gente começou a escrever os dois. Sou tão feliz e grato pela cidade que eu moro, cidade grande, cidade não sei o que, cidade dananá, cidade quente, perto da praia, desenvolvida, com muitos empreendedores, muitos eventos, blá, 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 blá. Escrevemos tudo. Como se já fosse real. Ou seja, sou tão feliz e grata pelo lugar que eu moro. Nós já estávamos trazendo aquele sentimento de realização para nós. E a gente escreveu tudinho na carta. E os dois juntos, gente, olha o poder do casal. O casal, ele tem muito poder. O casal, ele tem muito poder. Quando o casal trabalha juntos em prol de um objetivo, as coisas acontecem com uma... E ainda mais um casal que tem consciência expandida, né? E aí, gente, foi impressionante. Foi impressionante. Essa história é quase inacreditável. Porque a gente escreveu e a gente ficou, né, vibrando aquela alegria. Então, na hora que a gente estava escrevendo, a gente estava naquela alegria. Nossa, que top, lugar que a gente mora, não sei o que e tal. E soltamos. Naquela semana, exatos 5 dias depois, eu encontrei um site, porque eu falo inglês. Isso é uma das habilidades que eu digo para todos aprenderem. Tem a Teacher Cidinha aqui no grupo, né, que sempre me acompanha, uma das minhas alunas, ela ensina inglês. Gente, aprendam essa habilidade, porque o inglês foi uma das habilidades que mudou a minha vida, tá? Muito do que eu sei hoje, do que eu tenho hoje, veio por conta da habilidade do inglês. E aí, eu falo inglês, então eu encontrei um site todo em inglês de um cara que estava oferecendo uma vaga para alguém ser mentorado por ele. Alguém de qualquer lugar do mundo ser mentorado por ele. Só que ele morava na Malásia, em Kuala Lumpur. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Nunca. Eu já não sou boa de geografia, né? Ainda mais um lugar na Ásia. Falei, cara, a gente não conhecia. E aí a gente foi procurar, a gente foi pesquisar. Depois vocês procuram aí no Google. Capital da Malásia, pra vocês verem como é lá. Não, e vocês vão ver, é incrível, porque assim, Deus é muito... Gente, Deus, cara, Deus é muito foda. Deus é muito foda. Se você tá aqui prestando atenção nessa live, escreve pra mim #Deus. Eu quero saber quem tá aqui comigo. Escreve pra mim #Deus aqui agora. E aí, Deus é muito foda. Porque aí, beleza, eu achei aquela vaga e aí eu falei pro Fábio. E eu não conhecia aquele cara, nunca tinha ouvido falar dele. Mas eu estudava umas coisas do marketing digital, né, americano. E esse cara, ele ensinava marketing digital. Ele tinha uma empresa que faturava $100 milhões por ano. $100 milhões por ano ele faturava. E aí ele tava lá procurando um mentorado, e eu falei pro Fábio, Fábio, é o seguinte, você é muito inteligente. O Fábio, ele é o meu ex-namorado e ele é um grande amigo hoje, a gente é um dos meus melhores amigos. E ele é muito inteligente, ele é um menino crânio, assim, ele é 7 anos mais novo que eu, mas ele tem uma inteligência. E eu peguei e falei pra ele, Fábio, se você se inscrever, você passa. Aí ele falou, será, amor? Eu falei, sim. Ele falou, tá. E o detalhe era que precisava se mudar pra Malásia. Ele falou, tá, e você iria morar comigo? Eu falei, óbvio, pra ontem. Aí ele falou, então eu vou me inscrever. Gente, ele se inscreveu. Imagina, são 12 horas de fuso de diferença. O Fábio se inscreveu. E eu lembro que a gente ficava às madrugadas trabalhando, porque ele teve que fazer um teste durante uma semana, trabalhando pro cara pelo Brasil. Então a gente tinha que ficar acordado na hora que o cara estava acordado, que era 12 horas de diferença o fuso. Então a gente trabalhava de madrugada e dormia à noite, e eu ficava acompanhando ele. Moral da história: 20 dias depois da carta, naquele sábado que a gente parou para escrever a carta, 20 dias depois, nós estávamos nos mudando para Malásia,
com um salário na época, o Fábio, né, de $2.500 por mês, porque lembra que a gente não tinha dinheiro para sair de Presidente Prudente. A gente não tinha dinheiro. A gente ganhava na época uns R$5.000 e aquilo ali a gente tinha que investir no nosso negócio, enfim, custo de vida. Não tinha dinheiro para se mudar. Não tinha dinheiro para morar em São Paulo, por exemplo, porque era um momento que o nosso negócio estava demandando muito dinheiro, né? E cara, 20 dias depois da carta, nós estávamos nos mudando para Malásia com salário. E detalhe, se você for agora procurar no Google capital da Malásia, você vai achar Kuala Lumpur, que é o lugar onde a gente morou. Você vai ver, provavelmente, as primeiras fotos, uma torre gêmeas, assim, né? 2 edifícios que são, naquela época ficou sendo as torres gêmeas mais altas do mundo, né? Depois do World Trade Center. Hoje eu não sei se continua sendo, mas era as Twin Towers. A gente morou a 3 quadras das Twin Towers. A gente morou no centro de Kuala Lumpur, no lugar mais top da cidade. E a cidade era exatamente tudo o que a gente tinha escrito, sem tirar nem pôr. E eu lembro que quando a gente estava escrevendo, até eu tô dando todas essas dicas pra vocês, gente, anota e faz, entendeu? Tudo que eu falo aqui, pelo amor de Deus, gente, é pra vocês aplicarem na vida de vocês. É pra vocês praticarem. E virem me contar depois, ele materializei tal coisa. Essa semana uma aluna minha do Manifest, né, o Manifest, sua nova versão acabou agora na segunda-feira, a última aula, e ela veio me contar que em dezembro ela escreveu um cheque, né, o cheque mágico no valor X, que era o exato valor que elas estavam pedindo pela casa, que estava para venda. Elas queriam vender a casa, uma casa acho que da mãe. E cara, durante o Manifest, durante os 21 dias do Manifest, elas fecharam a negociação. E nessa quarta-feira elas assinaram a escritura e venderam a casa pelo valor que elas queriam à vista no meio da pandemia. Ela não precisou diminuir o valor porque estava no meio da crise da pandemia. Ela cobrou o que ela tinha colocado lá em dezembro no cheque mágico e materializou. Ah, demorou 6 meses? Demorou, mas e daí? No meu caso demorou 20 dias, e daí? Aí a pergunta é... Pergunta não, né? A afirmação que eu te faço é: os próximos 20 dias vão passar. Os próximos 2 anos vão passar. Os próximos 5 anos vão passar. E se você puder criar eles diferentes? Porque você tem 2 opções. Ou você vai viver os próximos 1, 2, 5 anos da sua vida do mesmo jeito que você vive hoje, com os mesmos padrões de pensamento, ou você vai usar o poder que você tem, que eu tenho te ensinado aqui nas lives, para criar os próximos 5 anos do jeito que você quer. Gente, é tão nítido pra mim, assim, é tão lindo pensar, sabe? É que eu já manifestei muita coisa na minha vida. Eu já manifestei muita coisa. E eu tenho essa... Eu acho que, na verdade, não é que eu tenho essa facilidade, eu desenvolvi isso, né? Porque é a fé, né? A fé, ela é desenvolvida. E eu já desenvolvi isso. Então, pra mim, é tão fácil, sabe? Falar, cara, eu tô vivendo um momento da minha vida, gente, que escreve o que eu tô falando pra vocês. Escreve o que eu tô falando. As minhas alunas sabem disso, porque eu falo claramente pra elas, né? Elas sabem qual é a minha grande meta. E eu tô muito próxima de realizar. Muito próxima de realizar. Eu tenho vibrado tanta alegria, tenho vibrado tanta gratidão. Eu acordo o tempo todo tão feliz, sabe? Eu acordo todos os dias tão feliz, eu vou dormir tão feliz, tão grata por tudo que tá acontecendo, que não tem outra alternativa a não ser eu realizar as minhas coisas. Travou só pro Fábio? Travou só pro Fábio? Travou só pro Fábio? Acho que é só pro Fábio. E, enfim, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa a não ser realizar todas as minhas metas. Não tem, assim, tipo assim, eu tô, assim, numa conexão tão profunda com Deus. Eu tô tão conectada, sabe, tão em conversa no Wi-Fi, assim,
conversa direta, que não tem, assim, esses dias, nossa, foi muito lindo, cara. Ai, como eu queria, sabe? De verdade, eu quero tanto que vocês consigam desenvolver essa conexão que eu tenho. Esses dias ele soprou no meu ouvido uma coisa. E foi muito emocionante. Assim, eu ouvi. É como se ele estivesse aqui, assim, ele falou uma frase pra mim. Naquele momento eu senti meu corpo inteirinho arrepiar. E eu falei, nossa Deus, é tão bom ter você por perto. É muito lindo essa conexão. Eu de verdade gostaria que todos vocês desenvolvessem isso, aprendessem isso, sabe? Porque quando você desenvolve essa fé, essa crença no que não se vê, né? Essa fé inabalável de que não tem outra alternativa a não ser estar pronto. Eu contei isso, vou contar abertamente aqui pra vocês, porque a live é minha, eu falo o que eu quiser. Que eu consagro, né, já vai fazer 2 anos, o ritual de ayahuasca, que é aquele chá de expansão de consciência. E é um chá que te traz uma conexão muito profunda, né? Eu tenho muitas conversas com a minha consciência quando eu tomo esse chá. E é muito lindo, assim, as minhas experiências com chá são muito lindas, eu já tive muita cura, muito perdão, muita cura espiritual nesse chá, emocional. Muito da minha evolução dos últimos 2 anos vieram, né, do chá. E na última vez que eu fui, agora, foi faz 2 semanas, foi a sessão de São João. E ela, o chá, a minha consciência, na verdade, né, enquanto eu tava conversando com ela, a minha consciência falou o seguinte pra mim, eu falei pra ela assim, enfim, eu falei, força, eu sei que o meu problema é não conseguir soltar. Eu sei que assim, eu tenho tudo na vida, assim, eu tenho Deus, eu tenho fé e tal, mas eu não consigo confiar plenamente, assim, sabe? Tipo, fazer e soltar e deixar as coisas acontecerem. Então me ensina isso, eu falei pra ela. Falei, se eu sei que é isso, me ensina como fazer. E aí, ela pegou e falou pra mim assim, ela me respondeu assim, Ellen, soltar é como respirar. Ela perguntou assim, você se preocupa se daqui a 1 minuto você vai estar respirando? Aí eu falei, não. Aí ela falou, não simplesmente acontece? Eu falei, sim. Ela falou, soltar uma meta, um sonho, um objetivo, é exatamente como respirar. É ter uma confiança tão grande, mas tão grande, que não tem outra alternativa. Não é uma preocupação. Simplesmente acontece. Simplesmente é. Simplesmente faz. Deus, ele não, né, a respiração, ela foi totalmente planejada por Deus de uma forma que nós humanos não precisamos nos preocupar. O ar simplesmente entra, o nosso pulmão filtra, pega o que é bom, libera o que é ruim. E não existe uma preocupação. Simplesmente acontece. A gente simplesmente respira. O confiar, quando você escreve uma meta, que foi o que aconteceu com a gente lá em 2016, quando a gente foi morar na Malásia, nós escrevemos uma meta que simplesmente não tinha outra alternativa. Nós escrevemos a meta com toda alegria, mas com toda alegria. Eu lembro que a gente colocou uma música super animada e um ditava pro outro, né? Amor, escreve isso, tal. A gente tava escrevendo exatamente a mesma carta. Super felizes, super animados. E aí a gente beleza, amor, agora aí tá, aí a gente fechou os olhos por uns minutinhos, visualizou um lugar, eu falei, amor, enxerga isso. E eu lembro que na época a gente chegou a pensar em alguns lugares. Então tudo que a gente estava escrevendo, tinha algumas cidades no Brasil que tinham, tipo Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Santa Catarina, enfim, a gente chegou a listar algumas opções de cidade, assim. Só que a gente falou, cara, não, a gente não vai limitar o universo. Esquece as cidades, vamos só pensar no que a gente quer. E fomos escrevendo com tanta alegria, tanta vibração, que não teve alternativa. Simplesmente veio, como a respiração. Simplesmente aconteceu, simplesmente fluiu. E é muito lindo, é muito divino quando você entende isso, quando você descobre isso, quando você consegue praticar isso, aplicar isso na sua vida. E foi isso que recentemente eu comecei a fazer. Eu comecei a perceber onde eu não estava soltando, onde eu estava apegada, onde eu estava com medo, onde eu estava, sabe, aflita, onde eu estava com ansiedade.
E eu comecei a olhar pra isso. Eu comecei a olhar pra isso. Vem, Nenê! Vem, Nenê! Traz ele aqui, Emily, pra gente botar ele na live. Ai, não vem. Eu vou trazer. Ah, o Nenê. Vou apresentar o Nenê pra vocês. E gente, e é isso. Simplesmente acontece. Quando você não tem preocupação, ou apego, ou ansiedade sobre isso. E é muito lindo, porque aí, né, voltando pro livro, quando a autora fala, né, lembra, quem entrou depois aqui, ela tinha 2 milhões de dólares em dívidas. Ela estava prestes a perder a casa e tudo que ela tinha construído. E ainda nessa situação, ela escreveu as metas. Ainda nessa situação. Ele vai aparecer na minha live. Vai ficar famoso. Ai, o Nenê vai ficar famoso. Vem, ó, vem você também, Emily. Ô, Nenê. Ô, Nenê e a Emily. Na live. Dá um oi lá. Fala oi. Ô, Mi, a Emily não é criança, ela é adolescente. E o Nenê não é. O Nenê é criança. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Ai, gente, que coisa mais gostosa que bichinho. Ai, muito lindo. Ai, meu cabelo. Obrigada, meu amor. Pronto, participação especial aqui na live pra vocês. E aí, gente. Ela tava com 2 milhões de dólares em dívida. Eu sei que tem gente que acompanha as minhas lives aqui, que acho que até tá aí hoje, que tá com bastante dívida. Que tá enroscado financeiramente. Que tem problemas financeiros. Mas eu sei que se essas pessoas vibrarem, não na escassez do que elas estão vivendo, mas na abundância do futuro, na criação da realidade, se elas vibrarem na vida que elas vão ter em breve, essa dívida vai fazer assim, ó, puf, e vai sumir. Não importa o que você esteja vivendo hoje, milagres acontecem o tempo todo. Ideias vêm o tempo todo. Pessoas que estão conectadas com Deus, com uma fonte, né, com uma energia maior aí, têm ideias que revolucionam o mundo. E esse, gente, é o grande segredo. A conexão com a fonte é o grande segredo. Isso cada vez mais tem ficado muito claro para mim, muito claro. Eu tenho acompanhado lives e entrevistas de pessoas que são hoje mentores para mim, né? Pessoas de muita referência em várias áreas, no marketing digital, na física quântica e tal, na neurociência, espiritualidade. E todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Uma coisa em comum. Os hábitos às vezes são diferentes. Tem aquelas que acordam cedo, tem aquelas que acordam tarde, tem aquelas que leem um livro, tem aquelas que leem 10, tem aquelas que não leem nenhum, tem aquelas, enfim. Tem todos os tipos de pessoas, de hábitos. Mas uma coisa é comum a todas: a conexão com a essência, a conexão com Deus. Isso é comum a todas. Todas elas, a partir do momento que se conectaram com Deus, que se abriram para esse relacionamento, criaram grandes impérios, transformaram a sua vida. Mas não é o Deus da igreja, não é o Deus da religião, não é o Deus externo, é o Deus que você sente aqui dentro, ó. É o Deus que você sente aqui dentro de você, assim, com uma presença. É esse Deus que eu falei pra vocês, que sussurrou no meu ouvido uma frase. É o Deus que eu sinto quando eu escuto determinada música. É o Deus que eu sinto agora nesse vento aqui. Nossa.
Acabou de falar comigo de novo aqui. Acabou de falar comigo, gente. Eu vou deixar essa gravada. Eu vou deixar essa gravada. Para as pessoas entenderem o que é. Não tem hora nem lugar. Não tem hora nem lugar. Quando você está em conexão com a fonte, simplesmente vem. Nossa, Deus amado, gratidão, Pai. Que lindo isso, gente. Que lindo. As pessoas às vezes têm medo de chorar, né? Mas esse choro ensina tanto. Tanto. Ai, ai. Ai, Deus, obrigada, obrigada. Gente, o tema de hoje da live é tudo sobre... Deixa eu dar um print aqui. O tema de hoje da live é tudo sobre você... O tema chama, né? Bem diante dos seus olhos. E a gente pode relacionar com duas coisas esse tema. Tanto com a questão de você, tudo que você enxerga é uma bênção. Tudo que você enxerga é motivo de gratidão. Tudo que você enxerga é um presente. O fato de você enxergar, o fato das coisas estarem bem diante dos seus olhos é um presente. Mas o tema principal é justamente o poder que você tem de manifestar todas as suas metas e sonhos bem diante dos seus olhos. Você tem esse poder. Você tem essa força. Você só precisa usar. Esse potencial, ele já está escondido dentro de você. Você só precisa usar. E é muito maravilhoso quando você aprende a agradecer pelos seus sonhos e objetivos, mesmo sem enxergar. Porque a fé é a certeza do que não se vê. Bom, agora falta 15 minutinhos para as 11 e a gente vai fazer a nossa meditação, mas vai ser sem música hoje, vai ser só com o som aqui da natureza. E eu vou levar vocês aí, a se conectarem. Então agora, vai fechando seus olhos. Vai fechando seus olhos, senta numa posição bem relaxada, uma posição bem confortável.
Começa a respirar bem profundamente. E a cada inspiração você sente um ar puro, um ar divino, de paz, alegria, plenitude. Um ar de muita tranquilidade, entrando em todo o seu corpo, tomando conta de todas as suas células. E a cada expiração você sente uma fumaça saindo, carregando toda tristeza, ansiedade, nervosismo, preocupação, tudo que abalou o seu emocional essa semana. E você inspira paz, tranquilidade. Você expira ansiedade, preocupação, tristeza. E a cada expiração você vai percebendo essa fumaça que sai de dentro de você, através do seu nariz ou da sua boca, se transformando em gotículas de luz no ar e sendo absorvidas pela atmosfera. E você percebe que a sua angústia, a sua preocupação, o seu medo se transformam em adubo para a natureza divina. E você alimenta essa natureza. E agora nesse estado, nessa sensação de calma, de paz interior, você se vê num campo todo florido. E nesse campo, você percebe em volta de você margaridas, rosas de todas as cores, lírios de todas as cores. Você percebe todas as espécies de flores ao seu redor. E você vê uma sementinha sendo plantada bem na sua frente, caindo na terra. E você percebe essa sementinha crescendo e se transformando numa flor das mais lindas que você já viu. E nesse momento, você conecta essa sementinha com a sua grande meta. Pensa agora qual é aquela coisa que você tanto quer manifestar, que você tanto quer materializar, que você tanto quer ver real na sua vida. E planta essa sementinha. Dentro desse, aí onde você está, no meio desse campo florido, planta a sementinha. A sementinha do carro que você quer, a sementinha da casa própria que você quer, a sementinha do relacionamento ideal que você quer, do companheiro, da companheira, a sementinha do trabalho perfeito, do trabalho, da sua missão de vida, você planta aí, no meio desse campo florido. E esse campo florido, ele é divino. Tudo que é plantado aí floresce muito mais rápido. E você planta a tua sementinha. E de repente, num piscar de olhos, como num toque de mágica, a sua meta, o seu sonho, começa a nascer.
nessa terra. E você começa a ver se materializar na sua frente o seu grande sonho. Seja o seu carro novo, uma viagem que você quer fazer, uma promoção no trabalho. Você vê se materializar na sua frente, nascendo dessa sementinha. E nesse momento você sente uma emoção muito, muito, muito forte, muito poderosa. Você sente realmente uma conexão divina. Você ouve alguém falar no seu ouvido: já é seu. Isso já é seu. E você vai trazendo essa emoção, essa sensação de que já é real. Você vai trazendo essa emoção de que já está aqui no plano físico. E você toca nessa materialização sua. Você toca nesse seu sonho. Toca no carro, entra no carro, sente o volante, sente o banco. Você sente, se for um relacionamento, você abraça e beija o seu companheiro e sua companheira. Se for uma viagem, você já se vê com as malas no lugar que você quer ir. Se for uma casa, sua casa, você já toca nos móveis. E você escuta essa voz te dizendo: já é seu. E agora, com essa sensação de realização, de sonho cumprido, de meta cumprida, você vai voltando pro aqui e agora. Voltando para nossa live aqui, para sua consciência do hoje, mas com a sensação de que a sementinha já brotou. Você vai levar esse sentimento, essa alegria da sementinha que já brotou para sua vida, para o seu dia, para todos os dias da sua vida. Lembra que você foi comigo lá para o campo florido, onde tudo floresce muito mais rápido, e que a sua sementinha já brotou. Toda vez que você for questionar seu sonho, toda vez que você entrar num sentimento de dúvida, você volta aqui e assiste essa live. Eu vou deixar ela gravada hoje porque eu até senti que é pra deixar. Eu senti que é pra deixar. E vai despertar bastante gente. E você volta, você salva essa live aqui no meu feed, vai ficar lá no IGTV. Você salva ela e você volta a assistir. E você faz de novo a meditação. E você lembra que a sua sementinha já foi plantada e já brotou. Você só precisa regar. Manter ela viva. Manter essa meta viva. Como se ela já fosse real. Gente, gratidão pela presença de vocês. Amanhã voltamos no horário normal, das 9 da manhã. No cenário habitual, porque eu tô voltando embora pra casa hoje. Vim aqui passar uma semana em Indaiatuba com o meu sócio pra gente preparar tudo que tá vindo de novidade essa semana. E, gente, semana que vem tem uma coisa muito legal. Se preparem. Essa semana eu vou começar a divulgar. E vai ser incrível estar com vocês todos os dias.
Um beijo gigante, fiquem com Deus. Um dia e uma semana incrível para vocês. Amanhã às 9 horas da manhã estaremos aqui de novo. A live vai ficar salva, enviem para quem precisar ver.